Muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, para falar de doenças cardiovasculares, também a gente vai falar de medicina oriental, os benefícios da acupuntura. E tem tema jurídico também hoje no Consulta ao Doutor. A gente fala sobre problemas condominiais. Está enfrentando algum problema aí no seu condomínio? Nosso convidado, advogado, vai explicar e tirar as nossas dúvidas. Aproveita a oportunidade, participe, envie sua mensagem através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos nas redes sociais, eu te espero lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, através do site www.hittv.com.br. Você assiste a programação ao vivo, em tempo real e, claro, né, participa do programa enviando sua mensagem também para as minhas redes. Eu estou no Instagram, @DeniseLuque, e no facebook.com/DeniseLuque. Por lá você participa, manda sua mensagem sobre o programa que você está assistindo agora, sobre o nosso ao vivo e também sugere temas para as nossas próximas entrevistas, tá bom? Então corre lá, participe do programa, o programa é feito para você e também com a sua participação, com todo carinho, sempre. Para começar o programa de hoje, doenças cardiovasculares, eu tenho o prazer de receber a doutora Amanda Mualen. Ela é médica cardiologista. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. Doutora, doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, é isso? Principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo hoje. Tem estatísticas que falam que cerca de 1/3 de todas as mortes que acontecem são relacionadas às doenças cardiovasculares. Elas são silenciosas, preveníveis. O que dá para dizer sobre? Doenças cardiovasculares, então, são todas as doenças que acometem tanto os vasos sanguíneos quanto o coração. Então, um AVC é considerado uma doença cardiovascular, um infarto é considerado uma doença cardiovascular. A grande maioria delas é prevenível, né? A gente fala que são 2 tipos de fatores, os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Não modificáveis são aqueles genética, que você já nasceu com ela, não tem como você trocar, e a idade. Conforme a gente vai avançando, a gente tem um risco maior de desenvolvimento. Mas existem diversos outros fatores que são completamente modificáveis. Obesidade, sedentarismo, cigarro, hipertensão, diabetes, são todos fatores que a gente consegue modificar. Então, embora às vezes você tenha uma genética favorável, eu falo que hoje a genética não é uma sentença. Você consegue controlar muito bem os demais fatores de modo que você possa não apresentar aquela doença ao longo da sua vida. E para isso a gente precisa de exames, de um suporte médico. Muito se fala sobre a prática de atividade física e muitas vezes a notícia da morte da pessoa vem porque exagerou na atividade física ou porque fez uma atividade física muito intensa sem, né? Depois é que a gente fica sabendo, tinha um problema, não sabia. A idade varia muito, chama muita atenção quando a pessoa é jovem, né? Muito se fala dos atletas, mas os atletas têm um suporte diferenciado, acredito, né? E aí fica ruim para o atleta de fim de semana, né? É que, na verdade, quando a gente fala de doenças que acontecem num paciente muito jovem, geralmente são aquelas doenças que são de origem genética mesmo, são aquelas doença ritmogênica, o paciente ele nasceu com algum problema na anatomia do coração que favorece aquela doença, ou com uma genética, igual a gente falou na última vez que eu estive por aqui, que a gente falou da hipercolesterolemia familiar, ele nasceu com uma doença genética do colesterol, de tal modo que ele tem um colesterol exageradamente elevado, e aí ele tem uma chance maior de desenvolvimento de doença precoce. Mas na fase adulta, essas doenças, elas estão mais relacionadas ao estilo de vida, né? Então, na fase mais precoce, a gente fala mais de uma questão genética, na fase mais avançada de vida, a gente fala mais de questões adquiridas ao longo da vida, né? A importância mesmo, você falou de ter um piripaque, começar a fazer, né, uma atividade física e ter algum desfecho que não seja favorável, sempre o ideal é que você tenha um acompanhamento regular, que você esteja periodicamente passando em consultas, investigando, avaliando os seus riscos, porque às vezes, embora o paciente acredite que ele não tenha um risco, ele tem aquele risco oculto que às vezes não é fácil de identificar. Por exemplo, se na família tem uma história de morte súbita,
automaticamente esse paciente tem uma chance maior também. Então, a gente precisa, não necessariamente ele tem alguma doença, mas se ele tem uma história de morte súbita, eu preciso pelo menos avaliá-lo com carinho ali para a gente ter certeza de que não tem nenhum fator adicional, né? Não tem nenhum risco adicional. Então, assim, eu falo que a atividade física hoje, não existe nenhuma medicação que compare ao benefício que a atividade física tem em termos de redução de mortalidade por qualquer causa. Então, eu brinco com os pacientes no consultório que às vezes, por exemplo, você foi atropelado na rua. Quanto mais forte o seu corpo maior a sua chance de sobrevivência. Independente se você for atropelado, se você sofreu uma queda, se você é um idoso e fraturou um fêmur, e fora para todas as outras doenças que são preveníveis, né? Então, assim, a atividade física é recomendado sim, a gente incentiva a prática, mas é aquela história, se você vai fazer em atividade física numa intensidade baixa, você pode começar, mas é sempre bacana dar uma olhada ali naquele risco cardiovascular para a gente não aumentar risco em vez de reduzi-lo, né? Para isso, uma consulta com o cardiologista. Exames são necessários? Olha, eu falo sempre que exames são complementares. Exame por si só, ele não resolve problemas nenhum. E quando você não conhece a história clínica por trás do exame, você não consegue julgar aquele resultado do exame, né? Então, até a referência dos exames laboratoriais, eu não sei se, acho que é uma informação que não é todo mundo que sabe. Quando o laboratório coloca lá, por exemplo, o resultado do colesterol é de X a Y, né? Ele tem ali a referência que é considerada normal. Esse valor de referência, ele adquire através da testagem de milhares de pessoas, ele preenche um questionário de saúde, então ele considera as pessoas que não têm saúde geralmente ficam nessa média. E ele coloca aquela média como uma média normal. Mas aquela média precisa ser um pouco, né? Não dá pra gente falar assim, tá dentro do verdinho, tá ótimo, não preciso nem retornar no médico para ele olhar. Porque se for simplesmente para olhar se encaixou na referência ou não, você não precisa de mais ninguém. Então, todo tem um contexto. É igual, por exemplo, os níveis de colesterol, hoje a gente tem metas terapêuticas dependendo do risco cardiovascular do paciente. É um paciente que já infartou, as metas dele são mais baixas. Então, dá para individualizar. Completamente. Esses resultados. Ele já infartou níveis mais baixos. Ele tem só uma história familiar, ali é intermediário. Ele é diabético, hipertenso. E quanto mais problemas ele soma, quanto mais fatores de risco ele soma, menores os níveis que a gente pretende deixar. Então, precisa ser... Não adianta só o exame, não adianta só a história. Acho que um vem complementando o outro. É por isso que a gente chama de exames complementares. Tá. Tem alguma idade que, depois dessa idade, vai ter que fazer um teste ergométrico, um eletro, um ecocardiograma, ou não é por idade, é através dessa individualização? Justamente, não é por idade que a gente indica. Até meu marido, que é engenheiro, ele fala, não, mas tem que ter um número. Não é bem assim que funciona. A gente precisa individualizar, a pessoa é pessoa, né? Um paciente de muito alto risco, os níveis pressóricos estão descontrolados, o diabetes está mal controlado, o colesterol está alto, eu preciso ter esse paciente mais próximo de mim. Às vezes eu falo, olha, retorno mensal até a gente conseguir compensar, e depois a gente passa para de 6 em 6 meses, e aí vai para ano e ano, dependendo de como compensou ou não aqueles fatores de risco. Agora, é um paciente jovem, ele fez um check-up ali, uma bateria de exame super completa, ele está bem, é ativo, pratica atividade física, ele está bem, eu não preciso falar para ele voltar obrigatoriamente de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Ele tudo bem se ele voltar a cada 2 anos, por exemplo. Mas eu sempre converso no sentido de, aconteceu alguma coisa, teve algum sintoma, parou no hospital porque internou, teve alguma dor que você não sentia, ou mudou, por exemplo, antes eu pesava 50 quilos, agora eu comecei a trabalhar, minha vida bagunçou, minha rotina tá, eu ganhei peso, eu tô com 70. Não, peraí, vamos reavaliar, vamos dar uma olhada novamente. Então não tem como eu colocar todo mundo num único saco, sabe? Eu preciso individualizar um e outro para a gente entender ali o que a gente vai precisar de mais atenção, de mais cuidados, enfim. Legal. Muita gente se surpreende quando eu falo isso, tem muita gente jovem que se submete até cirurgias plásticas, estéticas mesmo, e o médico pede avaliação com o cardiologista, né, para saber risco cirúrgico e, dependendo da cirurgia, alguns exames.
a pessoa estava bem, ótima, jovem, e acaba, de repente, sabe, não é algo que vai tirar a pessoa da cirurgia, né? Vai fazer, mas acaba descobrindo coisas que a pessoa simplesmente não ia saber se não fizesse aquele tipo de abordagem. Né? É bem comum isso acontecer. Eu falo que a avaliação de risco cirúrgico, isso é uma analogia que eu faço no consultório, né? A minha ideia não é dizer se essa pessoa precisa ou não operar. Por exemplo, eu resolvi fazer uma cirurgia de mama, vou lá reduzir, aumentar, enfim, uma estética. Eu não vou dizer se você tem ou não que operar, não cabe a mim julgar, né? Você, junto com o cirurgião plástico, esclareceu as dúvidas, acha que é pertinente, que o resultado vai ficar o que você está esperando, beleza, vamos seguir. A ideia da avaliação cardiológica, eu brinco que é assim, escolhemos atravessar a rua. Vamos fazer isso com o semáforo fechado, na faixa de pedestre, em segurança, porque se a ideia é ficar melhor do que eu já estou, eu não vou aumentar o meu risco por isso, né? Então eu vou sempre julgar os riscos, estabilizar. E a ideia do cardiologista, muita gente tem medo de ir ao cardiologista e ele falar, está proibido, né? Não é isso. A ideia é eu falar, não, vamos ajustar isso aqui primeiro, isso aqui, por exemplo, uma pressão está muito mal controlada, vamos ajustar essa pressão de tal modo que você faça essa cirurgia em segurança, de tal modo que não vai ser um impeditivo, por exemplo, de repente vou colocar um remédio, te reavaliar em 2, 3, 4 semanas, a pressão ficou bem controlada, você já está assintomático, vai seguir, vai fazer o procedimento. Então, não é proibir o procedimento, né? É mais num fator de vamos reduzir os riscos de complicar ao longo da cirurgia. Entende? Você me falou até de a pessoa descobrir de repente, né? Isso. Nossa, de repente ela descobriu que tem alguma coisa. Você sabe um local que é muito comum um paciente ser triado e aparecer nos consultórios do cardiologista, que é uma coisa que eu vejo muito, é exame admissional, demissional ou periódico. Ele, de repente, por algum motivo, passou, estava ótimo, estava trabalhando, e aí mediu, a pressão estava alta, de repente fez alguns exames e estava alta, e aí direcionam para o cardiologista. Eu acho que assim, toda e qualquer doença que aumenta o risco cardiovascular, o quanto antes a gente cuidar dela, melhor. Tá, pressão alta, então, aumenta o risco de doença cardiovascular. Aumenta. E é muito comum essa doença, e silenciosa. Muito comum e silenciosa. Pressão alta nada mais é do que a força que o seu coração está fazendo para bombear o sangue à distância, né? Então, quanto mais força ele faz, mais forte ele bombeia esse sangue, mais o número a gente consegue ver elevado ali no manguito na hora que eu faço a aferição. Muitos fatores influenciam esse controle de pressão. E, inclusive, pacientes que já colocaram mapa, eles conseguem ver que a pressão, muitas vezes ela não é a mesma. Mapa é aquele aparelhinho que fica 24 horas medindo a pressão, que até alguém comentou comigo nos bastidores, é aquele aparelho muito chato, porque toda hora aperta. Ele é chatinho mesmo. Ele vai aferindo mesmo, a pressão, né? Ele vai aferindo ao longo do dia. Então, se você, de repente, pegar o aparelhinho e olhar, muitas vezes você vai ver que a pressão, você mediu há meia hora atrás, ela está diferente da outra, e está diferente da outra. Ela varia mesmo ao longo do dia. Então, por exemplo, se você passou por um estresse físico, emocional, você libera uma carga de adrenalina, isso contrai um pouquinho os vasos do coração. Pressão aumenta. Eu estou relaxado, eu estou dormindo, eu estou no momento descansado, a pressão cai. Então, ela oscila ao longo do dia. Para eu falar que o paciente é hipertenso, então, eu preciso ter mais de 20% das pressões elevadas ao longo de 24 horas. Então, não é uma única medição, sabe? Porque, às vezes, a pessoa parou num pronto-socorro porque estava passando por um estresse, estava com uma dor muito importante, a pressão estava lá em cima. E aí ela vem achando que ela é hipertensa e muitas vezes não é, foi só naquele evento isolado. É lógico que liga um alarme, eu falo, opa, deixa eu dar uma olhada, mas não é um diagnóstico definitivo, né? Então eu preciso, no consultório, por exemplo, pelo menos de 2 medições feitas de maneira correta, por um profissional adequado, com o aparelho calibrado, para eu poder então falar em momentos diferentes, para então eu falar, beleza, esse paciente de fato é hipertenso, né? Ou é lógico, se ele chegou no consultório com uma pressão de 200 por 150, um nível muito alto, você falar, realmente, para chegar nesses níveis ele já deve ser hipertenso de base. Ou quando os exames já demonstram complicações relacionadas à pressão alta, aí eu já posso falar que ele é hipertenso. Mas caso contrário, oscilações de pressão vão acontecer ao longo do dia, né? Isso é completamente normal e esperado. Você falou do mapa, então, que é um exame também individualizado para pedir. E o Holter?
O Holter, ele é um aparelhinho que também fica 24 horas instalado, mas ele fica medindo os batimentos cardíacos. Outra função. Outra função. Então, o Holter, ele vai investigar se o paciente tem alguma arritmia, alguma deficiência da condução do estímulo elétrico do coração, de repente indicar um marca-passo, ou indicar uma ablação cirúrgica, ou detectar uma arritmia. Ele serve mais para aqueles pacientes, por exemplo, que vêm ao consultório e falam assim, eu estou com muita palpitação, meu coração está acelerando muito. E aí, às vezes, ele passou num pronto-socorro e falaram assim, é ansiedade, é estresse. Eu brinco que antes de eu provar, eu provo que não, antes de eu falar porque no final das contas o estresse e a ansiedade podem desencadear isso? Podem, mas é um critério de exclusão, né? Perfeito. Eu excluo os demais. O mais grave, né? Exato, e aí eu falo, beleza, tá, pode ser que seja uma ansiedade, né? Então, ele serve mais neste contexto, para a gente investigar batimentos anormais. E aí, enquanto o mapa, ele serve para a gente investigar a pressão. Certo? Das doenças cardiovasculares, o que mais mata é infarto? Infarto. Infarto é a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo hoje. E dá para falar... a gente, se perguntar para qualquer pessoa, a gente sabe falar os sintomas clássicos de infarto, né? Relembra pra gente, relembra aquilo que a gente pode achar que é, de repente, uma outra coisa e, na verdade, pode ser infarto. É fácil da pessoa que está passando mal conseguir ter esse insight de preciso de ajuda. E quanto tempo a pessoa tem, né? É e não é. Eu brinco que é uma máxima que eu falo para todos os pacientes. Nem todo infarto manifesta com dor torácica. E nem toda dor torácica é um infarto. Então, a gente precisa partir desse ponto. Mulheres que são mais tolerantes à dor de uma maneira geral, idosos que às vezes eles não relatam muito bem a dor, eles têm menor sensibilidade, pacientes que são dialíticos e pacientes que são diabéticos, eles têm geralmente manifestações atípicas. Essas são as classes de pessoas que a gente geralmente redobra a atenção, porque eles nem sempre e na maioria das vezes não vão manifestar com a dor torácica. Dialíticos? Doença renal crônica dialítica. Tá, aquele paciente que faz diálise, que faz algum programa de hemodiálise. Então, esses 4 pacientes são classes que eles não necessariamente vão manifestar com dor torácica e muito provavelmente não vão. São aqueles que manifestam mais com sintomas atípicos, né? Então, são pacientes que vão manifestar, às vezes, com uma falta de ar de início súbito, um cansaço aos esforços que antes ele fazia com facilidade. Então, por exemplo, eu sempre subi essa ladeira da minha casa tranquilo, agora no meio da ladeira eu já estou ficando extremamente ofegante. Às vezes ele começa a ele acorda de madrugada porque ele está com aquela sensação de que tá faltando ar, tá com dificuldade de puxar o ar. Às vezes ele vai manifestar com náuseas, vômitos. É comum também que o paciente às vezes reclame que está com dor no estômago. A comida não digeriu bem, não caiu bem. São sintomas que eu tinha um professor que, durante a minha residência, falava que do nariz para baixo, do umbigo para cima, até que se prova o contrário. Chegou no pronto-socorro, eu vou olhar o coração. Pelo menos para eu falar, não é. Descartar o infarto, né? Agora, se a gente nariz para baixo? Nariz para baixo, umbigo para cima, eu vou pelo menos dar aquela... é um paciente de 20 anos, eu pelo menos vou olhar e falar assim, não. Não é. O risco dele é baixo, não tem histórico, não tem nada, é ativo, mas você dá aquela... pelo menos tem que passar pela cabeça de quem está fazendo o atendimento assim. Será que é coração? Mesmo para que seja para ele falar, não é. Mas agora, se a gente for falar de sintomas clássicos, que todo mundo conhece, é aquela dor no peito, geralmente do tipo opressão. O paciente, é muito comum que ou ele ponha a mão e fale, tá doendo muito, é um sinal que a gente chama laseg, né? Quando ele vem com a mão, até encurvando o tórax, falando que tá com a dor naquela região do peito. Ou ele descreve como se alguém estivesse pisando, nossa, parece que tem um peso, parece que tem alguém pisando. Essa dor, ela pode irradiar para a mandíbula, pescoço, para as costas. Ela pode vir acompanhada de palidez cutânea, sudorese, mãos geladas. Às vezes ela vem acompanhada de náuseas, mas são os sintomas. E outra coisa que é um fator que às vezes a gente consegue identificar bem, que a gente fala que é típico, é quando piora com o esforço. Então, quando ele faz algum esforço, que aquele coração precisa receber mais oxigênio, ele piora a dor e na hora que ele relaxa, ele descansa, geralmente a dor melhora. Então, pelas características da dor, a gente já chegou no pronto-socorro, tá com algum sintoma, a gente já fala assim, probabilidade alta, probabilidade baixa. Não que a gente descarte só na história, mas a história ela já dá pra gente ali
é provável que seja? Não, esse aqui é pouco provável que seja. A gente já consegue fazer uma identificação inicial. E esse infarto pode ser um acaso ou ele é sempre por um entupimento ali? Tá. Antigamente, até algum tempo atrás, se eu não me engano, 4 anos atrás, a gente falava que infarto era quando tinha obstrução do fluxo no vaso sanguíneo, né? Hoje, a classificação nova de infarto, ela descreve infarto como alguns tipos, né? Então, infarto tipo 1 é o infarto clássico, quando tem obstrução do fluxo sanguíneo, que está diminuindo a irrigação do sangue ali. A gente tem infartos relacionados a desbalanço de oferta e consumo. O que eu quero dizer com desbalanço de oferta e consumo? O coração está recebendo menos sangue do que ele deveria para executar as funções dele. Isso acontece, por exemplo, numa arritmia. O coração está batendo a 250 por hora, 220, 230. O coração está tão acelerado que para suprir todos aqueles batimentos, ele precisa receber mais oxigênio. E aí ele não está recebendo adequado. Ou seja, o vaso sanguíneo não é o problema. O problema é que ele está batendo numa frequência muito alta. Ou quando a pressão está muito elevada, também a gente considera como infarto tipo 2, né, que é desbalanço ali da oferta e consumo. É o mesmo mecanismo da arritmia. A gente tem infartos relacionados a pós-angioplastia, então eu coloquei um stent ali, aquela região do coração, em algum momento ali ela ficou com algum grauzinho de, não é obstrução, é que eu manipulei aquela região e naquele determinado momento o coração sofreu um pouquinho. Por um período seria, né? Por minutos, né? Tá. Eu considero infarto, um tipo de infarto também, aqueles infartos relacionados à cirurgia cardíaca. Então, eu abri o tórax do paciente, estou manipulando o coração, aquele coração. Então, hoje a gente fala que infarto é qualquer tipo de coisa que cause sofrimento ao coração. Tá? O infarto clássico, que todo mundo conhece, é a obstrução do vaso, mas não é só esse tipo que existe hoje. Então, não necessariamente todo infarto tem que ter um cateterismo, precisa de um exame complementar. Tudo vai depender da causa, da qual a maior probabilidade, quem é esse paciente, quais são os riscos que ele tem, o que os exames demonstraram pra gente. Então, até brinco que todo mundo fala, mas as máquinas vão substituir. Eu falei, não tem como a gente programar uma máquina para entender todos esses pormenores de cada um dos pacientes, para a gente poder saber exatamente o que ele sentiu, o que ele pensou, quem é ele, qual o histórico, o que tem por trás, o que os resultados vieram, para compilar essa informação e a gente poder tomar a melhor conduta e dar o próximo passo nessa investigação e tratamento. Né? Legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor? A pergunta chega através do nosso WhatsApp, pergunta do Gilberto aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. Doutora, tenho 63 anos e nos meus exames de rotina coloquei o mapa e foi detectado pressão alta. O cardiologista prescreveu medicamentos. Esse processo é reversível? Pressão alta não tem cura? Então, pode reverter ou não tem cura? Obrigada, Gilberto, pela sua pergunta. Então, vamos lá, Gilberto. Pressão alta, toda vez que a gente está diante de uma pressão alta, a gente pode ter, ela pode ser primária, ela pode ser aquela pressão que aconteceu com uma causa não identificada, ou ela pode ser secundária a algum outro fator. Então, por exemplo, se você tem uma tireoide desregulada que está alterando o seu metabolismo e isso está influenciando a sua pressão, à medida que você controla a tireoide, você reduz essa pressão. Se você tem uma apneia obstrutiva do sono, o que é a apneia obstrutiva do sono? Quando você ronca muito e tem microdespertares à noite. Então, isso acontece que cada vez que você acorda no meio da noite, você libera cortisol, mesmo que você não perceba que você está despertando, é aquele paciente que ronca e, de repente, acorda sufocado ali no próprio ronco. Geralmente, quem conta é o familiar, né? Ai, doutor, ele ronca muito, ele não dorme bem à noite. Então, à medida que você trata a apneia do sono, você pode reverter essa pressão. Se você tem, por exemplo, algum vaso renal que está obstruindo isso é a causa da pressão alta. Se você trata o vaso renal, você pode ter reversão da pressão. Outro fator que muita gente não leva em consideração é a hiperinsulinemia. Então, o paciente que é obeso e ele tem uma insulina muito aumentada, essa insulina, dentre outras coisas, ela atua no rim e causa uma maior retenção de água e sal.
Se o paciente tem uma maior retenção de água e sal, ele está mais edemaciado e ele tem uma chance maior de pressão alta. Então, é comum, por exemplo, que você vê pacientes que eram obesos e aí emagreceram ou fizeram bariátrica, usaram medicação ou controlaram este fator que é a obesidade e reverteram a pressão alta. Então, assim, pressão alta não é sentença. A gente precisa investigar se tem algum outro fator relacionado a essa pressão e, se tiver algum fator, tratá-lo de maneira que a gente, às vezes, consegue, sim, reverter essa pressão alta. Última perguntinha, 1 minuto e uma pergunta. Vamos lá, ajudar quem está em casa. Pergunta da Dora Gomes. Olá, boa tarde. Fui fazer exames cardiológicos para operar catarata. No ecocardiograma deu estenose aórtica importante com fluxo normal e baixo gradiente. Ela passa a numeração que a doutora consegue ler daí? PSAP de 39, né? Ela não me liberou para fazer a cirurgia e disse que preciso trocar a válvula antes de fazer a cirurgia da catarata. Obrigada, Dora, pela sua pergunta. Gente, essa é uma pergunta um pouco complexa, porque eu vou precisar individualizar um pouquinho, mas vamos pensar que o nosso coração... Eu vou fazer uma analogia para você entender o que é a válvula e por que a gente precisa tratar ela primeiro, tá? O nosso coração, ele é um músculo, é uma bombinha, né? E conforme eu aperto o coração, deveria ir sangue para os dois lados. É a mesma coisa de você pegar uma bexiga e apertar no meio, e ela tá cheia de água, e escapar água para os dois lados. O que garante que esse fluxo vai seguir numa única direção são as válvulas. Então, as válvulas, elas vêm, fecham uma portinha e garante que na hora que o coração apertou, o sangue seguiu numa única direção, tá? Quando essa válvula, ela não funciona de maneira adequada, o fluxo, ele começa a ir para frente e para trás. E o retorno de sangue está acontecendo de maneira que pode prejudicar outras coisas também, né? O primeiro fator que pode ter prejuízo é o próprio coração, porque o coração começa a crescer e aumentar de tamanho porque ele está recebendo o sangue que deveria ter sido ejetado e não foi, e ele está recebendo o sangue que está retornando, né? Então, o coração pode aumentar de tamanho e fazer uma insuficiência cardíaca, a gente pode ter edema pulmonar, porque o pulmãozinho ali está mandando, o sangue está passando pelo pulmão para chegar no coração e não está conseguindo escoar, né? Então, o coração também, o pulmãozinho também congestiona. Então, assim, de fato, é uma doença. Não é que ela vai te proibir de fazer a catarata, mas é um problema que eu preciso cuidar desse coração antes de fazer a catarata. Porque a cirurgia de catarata, por menor que seja, ela vai te gerar um estresse muito grande e isso pode te colocar em risco de complicação ali no procedimento cirúrgico da catarata, tá? Então, assim, teoricamente, vai fazer, mas vamos resolver esse problema do coração primeiro. Por isso que é importante fazer os exames direitinho, conforme solicitado, né? Exatamente. Pelo médico. O Instagram da doutora, @AmandaMoalen, @AmandaMoalen. E o telefone WhatsApp é 11 9 9753 1000. 11 9 9753 1000, do jeitinho que tá escrito aí na sua tela. Doutora, obrigada. Volte sempre, eu adoro aprender com você. Muito obrigada, fico à disposição. Obrigada, viu? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é com o Dr. Roger. A gente fala sobre acupuntura e a medicina oriental. Tô te esperando, até já. Nós estamos de volta nesse bloco para entender mais sobre a medicina oriental. A gente vai falar dos benefícios da acupuntura. Aproveita para tirar sua dúvida, mande aí sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Tenho o prazer de receber o Dr. Roger, acupunturista. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Eu que sou grato à Hit TV, a programação, a você por estar aqui e poder falar de saúde dessa medicina que ela tem 5.000 anos e nunca foi tão atual como é nos dias de hoje. Muito buscada hoje, inclusive, né? Acho que mais do que ano passado. Necessária. Tem se buscado mais. Né? E utilizando um termo, eu nunca gostei quando a gente usava a palavra alternativa. Ah, mudou, agora é complementar. É complementar, mas é fabuloso, porque fica mais claro de entender que você não está buscando algo que não tem respaldo, não tem estudo, né? Não te entrega algo ali, não. Antigamente, quando eu falava alternativa, dava aquela ideia assim, se não fizer bem, mal também não faz. Não, não é isso, é uma medicina que na China existe há 5.000 anos,
Até 100, 120 anos atrás, só se usava a medicina tradicional chinesa na China. De 50, 60 anos para cá, que é a medicina ortodoxa, a qual a gente respeita, e lógico, eu faço meus exames, tudo, veio para a China. Mas antes era só medicina oriental. Existe uma... Eu queria que você falasse dos princípios, então, da medicina oriental, da acupuntura, porque tem uma coisa do próprio corpo, de uma regulação do próprio corpo ser capaz também de estar em equilíbrio. Explica um pouquinho pra gente, Roger. A menina entende de acupuntura, hein? Já me apertou aqui. Vamos lá, Denise. Como que funciona? Como eu falei, a medicina surgiu há 5.000 anos. As formas são poéticas. Tem uns que falam que a acupuntura surgiu porque na época não tinha arma de fogo, então era por arco, flecha, pedrada. E uma pessoa, isso é visão poética, a pessoa estava com uma dor possivelmente no ciático e levou uma flechada na nádega. E milagrosamente aquela dor passou. E daí em cima disso começaram, tá com dor nas costas? Tal, mas há 5.000 anos. Existe uma outra linha que diz que um sábio estava andando e ele estava andando e ele viu uma pessoa vindo na direção dele e atrás caiu um raio. E esse raio foi como fosse uma radiografia do corpo da pessoa e esse sábio viu todos os meridianos, que nós vamos tentar explicar da melhor forma aqui. Meridianos são como fossem uns canaizinhos que quando obstrui gera dor. Mas isso é a forma poética. Mas chegou no Brasil e aqui no Brasil está sendo amplamente utilizada em casos de dores, porque mesmo depois da pandemia, as dores se aumentaram muito, por principal motivo, tensão nervosa, porque nós passamos por um risco iminente de vida. Então todo mundo ficou, será que eu sou o próximo? Você que está em casa, há de concordar comigo, foram grandes perdas na pandemia. E uma outra situação, o trabalho em home office. Todo mundo sentado gerou muita dor. Então hoje a medicina tradicional chinesa é amplamente utilizada no Brasil. Esclarecendo uma outra dúvida, por que eu falo medicina tradicional chinesa e acupuntura? Medicina tradicional chinesa é uma faculdade que se faz. E dentro dessa faculdade existe uma cadeira, a cadeira de acupuntura, tem a outra cadeira que é de moxa bustão e assim vai. Quando nós falamos cadeira, é referente à matéria. Então, um exemplo, não sou catedrático nisso, uma bela moça como você fez faculdade de jornalismo. Ela teve a cadeira de redação, ela teve a cadeira de comunicação. Então, a acupuntura é uma matéria dessa universidade chamada Medicina Tradicional Chinesa. Legal. E muito buscada hoje a acupuntura. Tem jeitos de fazer a acupuntura? Então, primeiro queria que você explicasse com agulhas, mas a gente vê, às vezes tem vocês trazem umas maquetes, né? Sim. A gente vai começar em complexidade aqui com o Dr. Roger, nos próximos encontros vocês vão ver, a gente vai conseguir mostrar muitas coisas, né? Tem pés, a orelha, faz no corpo. Isso a gente escolhe, é a nossa queixa que vai ditar o que você vai fazer, é a preferência do profissional, a tua maior especialidade, o que você prefere fazer. Como é isso? Primeira coisa, eu acabei de ser convidado no ar para voltar. Estou me sentindo lisonjeado. Pode voltar, está convidado mesmo. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá, existe a auriculopuntura, então é feita no pavilhão auricular. Então, o que acontece? Um chinês extremamente sábio, ou desocupado, como eu falo, ele ficou olhando e viu que aqui é um feto de ponta cabeça. Então, nós colocamos agulhas ou esferas, aonde a gente vai sedar e tonificar. Então, na orelha, que faz parte da craniopuntura, ela vai ter pontos referentes a cada órgão. Então, a gente usa muito isso. Existe a craniopuntura. O que é a craniopuntura? A gente faz acupuntura na cabeça. Existe a acupuntura sistêmica, que ela é no corpo todo. Então, o profissional ele vai ver qual é a verdadeira necessidade. Então, exemplo, o que isso é muito comum. A pessoa chega para mim,
Eu começo a fazer uma anamnese, oi, tudo bem? Como é que você tá? Isso e aquilo, tal. Me sigam nas redes sociais, é Roger com 2G, acupuntura. É tudo com muito abraço, com muito beijo, muito sorriso, chazinho, café, porque eu trabalho a terapia do amor. Vocês chegam no consultório com um problema. Imagina chegar lá e encontrar um cara assim, o seu caso é muito complexo. Você já fica mais doente. Com certeza. Então é um sorriso, é um abraço. E daí eu faço algumas perguntas. Ah, mas eu tô com uma dor na coluna. Porque essa dor na coluna eu chego e pergunto, você trabalha com o quê? A pessoa pensa, o que isso tem a ver? Para nós da medicina oriental tem tudo a ver. Por quê? Uma moça como essa, com dor na coluna, é um tipo de dor. O câmera que ele tá, vocês não estão vendo, mas ele sobe a câmera, ele abaixa a câmera, ele levanta a câmera, ele abaixa a câmera, é uma outra dor. Um servente de pedreiro é uma outra dor. Mas, Roger, é tudo dor nas costas? Não, depende da intensidade e da tensão. Ao contrário da medicina ortodoxa, não é apenas uma dor, mas da onde vem essa dor? Existem outros problemas que são as faculdades mentais. É muito comum chegar no meu consultório e a pessoa relatar, mas eu tenho tanta dor nas costas. Ah, daí eu sento, peço um chá e falo, vamos conversar? Conversar do quê, Roger? Por que você está pegando o problema de todo mundo e colocando nas suas costas? É inacreditável. Você que está em casa, está com dor nas costas, dá uma olhada no que você está fazendo da sua vida. Você deve estar pegando o problema de todo mundo, que muitas vezes não é seu, e trazendo para você. Isso gera dor, isso gera cansaço. Dor no quadril, você está empurrando muitas vezes. Gente, a medicina tradicional chinesa não é uma ciência exata. Então aquilo, eu tô com dor nas costas, esse homem é louco, eu fui carregar uma lata e caí de costas, realmente. Mas uma dor que não veio de nada, possivelmente é isso. Uma dor no quadril, uma ciatalgia é dor nos quartos. Vão acostumando comigo, eu falo uma linguagem para você que está em casa entender. É aquela dor que irradia na parte de trás da nádega e ela vai na parte inferior do joelho e dá dormência na sola do pé. Isso é uma ciatalgia, uma dor de nervo ciático. Se você não sofreu nenhum acidente, se você não caiu, ficou numa má postura, possivelmente você tem algum projeto que você está tentando realizar e você não está conseguindo. Então a sua mente, ela está produzindo aquele movimento e o seu corpo não. Isso não é misticismo, isso não é crença, isso é fato. Não nesse momento que televisão é muito rápido, mas quando vocês tiverem um tempo, eu queria que vocês em casa fechassem os olhos e quem gosta de dirigir, se imaginasse dirigindo o carro dos seus sonhos. Vamos falar uma Ferrari? Um carro de 2 milhões, acho que é um carro dos sonhos, né? É, de muita gente. Você segurando aquele volante e você fazendo o movimento e você acelerando. Em poucos segundos você vai ver que o seu corpo vai começar a reagir até na lombadinha que você não passou, mas você vai achar que você passou. Isso é uma prova que o seu corpo ele reage ao que tem na sua mente. Pensamentos bons geram coisas boas. Copiando o próprio mestre que esteve aqui nessa orbe há 2.000 anos atrás, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, fale, montanha, saia daqui e vá lá. A montanha vai. Na própria escritura sagrada está se dizendo que a sua mente, ela tem poder. Fantástico. Entendi, então, nós entendemos que não é só contar o seu problema, rapidinho, deita aí, deixa eu fazer os pontos aqui. Não é só isso. Não. Precisa desse acolhimento, porque às vezes a pessoa Sim. precisa mais ser ouvida do que ter os pontinhos ali Sim. acionados, né? Estimulados através da acupuntura. Mas quando isso acontece, da pessoa chegar te procurando como um pronto-socorro, tá? Na hora. A acupuntura, a dor tem que passar na hora. A dor tem que passar na hora. A pessoa chega no meu consultório, como a gente brinca, cega de dor de cabeça. Eu não faço pergunta, aonde dói? Minha cabeça, doutora, minha cabeça. 2, 3 agulhas, a pessoa fala assim... Pronto, agora ela já está pronta para começar a te contar alguma coisa, né? Melhorou! Falei, não, melhorou não, tem que passar. Daí você mexe um pouquinho, passou! Falei, isso, agora nós vamos descobrir de onde vem a dor de cabeça. Tá. Porque é aí que você vai trabalhar. Daí que eu vou trabalhar. Tá, então você alivia
Para poder naquele conversar. momento para poder conversar. E aí sim, você vai estabelecer qual vai ser o tratamento. Tá? Quantas sessões são necessárias, quantas vezes por semana são necessárias. Muito individualizado isso. Totalmente. Existem casos específicos, Dani, que a pessoa vai ao meu consultório. Gente, não se assustem. De manhã, à tarde e à noite. Eu estou com um paciente assim agora. Ele está com tanta dor, porque ele é homem. Aos meninos que estão em casa, é assim, ai, vamos tomando um remedinho? Ah, isso aqui não é tão sério. Tá bom, meninos que estão em casa? E aquilo vai deixando. Quando trava tudo de vez, acho que eu vou no Roger. Daí o que acontece? Esse é um caso específico, não tenham isso na cabeça. Mas é tão grave o caso dele que para ele sair da cirurgia, ele está indo no consultório de manhã, à tarde e à noite. Já foi desmarcada a cirurgia, ele está no 3º dia que a gente está fazendo essa corrida com ele. O ideal é não chegar nessa situação. Não, quem já me conhece, eu falo, eu sou extremamente acessível. Sentiu uma dorzinha? Roger, qual consultório você está hoje? Porque eu tenho 3. Eu tenho na Vila Diva, boa e velha Vila Diva, próximo ao Shopping Anália Franco. Eu tenho um consultório na Vila Zelina, que fica próximo ao crematório da Vila Alpina. E eu tenho um consultório na Avenida Paulista, que dispensa apresentações. Então, onde você está? Estou em tal consultório. A pessoa já vai para lá e eu falo, tá vendo que maravilha? Com o respeito que os orientais merecem, eles não morrem. O advogado que vai entrar aqui, ele é oriental, ele está dando risada. Os caras não morrem. Você vai em velório de oriental, quantos anos tinha? 103. Porque se cuida. Nós temos que aprender com essa população. A gente parou de querer comer gordura e falar é gostoso no churrasco. Ninguém está falando que não é gostoso, tá? Minha forma física nota-se que eu gosto de um churrasco. Mas a gente tem que aprender com eles, claro, que é uma alimentação mais saudável. A mente tem que estar em harmonia. E a acupuntura ajuda a trabalhar isso também? Então, você falou da pessoa estar com tanta dor e não conseguir nem conversar. Algumas estão muito ansiosas, depressivas. Dá essa clareada também, até para que a pessoa possa buscar. Às vezes ela não está enxergando a busca pelo profissional da saúde mental também, né? Você falou tudo, você foi extremamente clara. Muitas vezes a pessoa tem um problema que ela não quer enxergar. Gente, existem problemas que estão na nossa frente e a pessoa não quer enxergar. Não é nem que ela não vê, ela não quer enxergar. Daí você vai, faz 1, 2 sessões de acupuntura, ela olha para mim e fala, Roger, aquele emprego está me matando, né? Você acha? Porque eu não tenho direito de me intrometer na vida da pessoa. Roger, eu não acho, eu tenho certeza. Eu falei, agora vai de você. Também não acho certo, vou pedir as contas amanhã. Faça uma programação, mas lógico. Ela viu que o problema no relacionamento com o esposo, com a esposa, não era o companheiro, não era a companheira, era a empresa. E ela pegava o problema da empresa e trazia para dentro de casa. O que acontece? A acupuntura vai abrir a cabeça e a pessoa fala, peraí, eu estou brigando com a pessoa errada. A pandemia trouxe muito um pensamento da gente manter o sistema imunológico melhor para que o nosso corpo fosse capaz de nos defender. E, é claro, né, os agentes agressores continuam, estão aqui por toda parte, né? E a gente é capaz de se livrar, né? Eu não vou, pode ter um vírus aqui que pode causar uma gripe e eu não vou ficar gripada porque eu tô ótima, né? Então, em mim não vai causar nada, tá tudo bem. A ideia é essa. E nunca se falou tanto de sistema imunológico bom como durante a pandemia. A acupuntura pode ajudar nisso. Então, assim, eu preciso ter uma dor para buscar acupuntura, eu posso... Não tem nada que eu... É difícil, né? Ainda mais quando é dor nas costas, é difícil quem não tenha, mas... não, Denise, eu não tenho nenhuma queixa. Mas você falou de sistema imunológico, será que eu posso, através da acupuntura, melhorar o meu organismo? Pode. Intestino, a gente fala tanto de intestino. O intestino, para nós, na acupuntura, é o segundo cérebro. Para vocês que estão em casa, são palavras que se falam e ninguém sabe o significado. Ai, nossa, eu estou enfesado hoje. O que é estar enfesado? O corpo cheio de fezes. Gente, imagina a sua casa bonitinha, você limpou sua casa, passou um cheirinho, ficou perfeita, não ficou? Só que você esqueceu de pegar o lixo e jogar fora. No outro dia de manhã, sua casa vai estar com um cheiro horrível. O que isso tem a ver com o corpo humano? Tudo. Se você está com o seu sistema travado, o que vai acontecer?
todas aquelas fezes, elas vão começar a fazer mal para você. Por isso que a gente tem que estar com o intestino sempre harmonizado. E a acupuntura vai fazer isso. Quando a gente fala que a acupuntura vai harmonizar as suas funções intestinais, ninguém está falando que você vai muito no banheiro. Não, o corpo ele vai absorver o que tem que ser absorvido e ele vai excretar o que tem que ser excretado. Isso daí é só um princípio do que pode acontecer no seu sistema imunológico. Agora, se você também está nervosa, se você está irritada, a sua imunidade vai abaixar muito. Agora, com a acupuntura a gente consegue regular isso e daí vai ser aquela história que todo mundo já ouviu. Nossa, tinha 5 pessoas na rodinha, um estava com gripe. Então, de 5, um estava com gripe. Inacreditável, 3 pegaram e o outro não pegou. Por quê? A sua imunidade estava elevada. Eu estou falando de uma gripe, mas tem muito outras doenças. Sim, poderia ser uma doença grave, né? Então, por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde com maestria. Gente, nós não podemos cair naquele golpe, que é uma vida correndo atrás de dinheiro, meia vida correndo atrás de dinheiro e a outra metade da vida pegando aquele dinheiro para comprar saúde. Vamos tratar, vamos nos cuidar com um sorriso. Gente, nesse momento aqui, vou fazer propaganda dessa menina, nesse momento você pode colocar em outras emissoras, vai estar assim, porque matou, porque morreu, porque esfaqueou, porque isso, aquilo. O que vai acontecer com a sua saúde você vendo isso? Vai te prejudicar. Sabe a história que eu falei da Ferrari, você dirigindo? Em alguma área do seu cérebro não vai ficar até o balançadinho da Ferrari? Se você vê violência, também vai ficar gravado no seu cérebro. E você quer ficar mais preocupado? Isso vai vir para gerações futuras. É muito comum ver o pai, a mãe que tinha medo de tudo e que era sempre nervoso porque é perigoso, e daí vai ter filhos, vão ter netos e eles vêm seguindo essa mesma linha. Então um programa prazeroso, um papo prazeroso como esse, vai fazer o quê? A sua cabeça vai ficar mais fluídica. E eu tenho o maior prazer de fazer parte dessa programação e desse time aqui há quase 20 anos, porque toda a nossa programação, Roger, é familiar. Você pode assistir do começo ao fim, às 24 horas. Assim, realmente coisas boas para a família, a palavra de Deus. Então, isso faz diferença mesmo, Sim, né? Daquilo que a gente se alimenta, com o entretenimento, aquilo que a gente deixa chegar aos nossos ouvidos, né? Então, claro. Mas eu não tô assistindo. Mas tá chegando, né? Tá chegando. Coloquei no noticiário, eu coloquei, né? Aqui também tem jornalismo. Mas a gente fala de um outro jeito, né? Então, assim... Não, e vocês não aprofundam. Vamos dar um exemplo banal. Sem sensacionalismo. A pessoa estava andando, ela tropeçou e quebrou o pé. O que aconteceu? Levou para o hospital e engessou. Tudo bem, acontece. Aqui, nas outras emissoras, caiu, quebrou, vai morrer, vai amputar a perna. Isso vai gerando um problema grave. Pegando a deixa que você falou, que, mas eu só estou ouvindo. Vocês sabiam que escolas no Canadá, eles colocam ópera na sala de aula? Por quê? As crianças estão estudando e o fundo está tendo ópera. Aquilo vai pegando, é um papo complexo, tá, gente? Vai tendo conexões neurais, o cérebro vai trabalhando melhor, vai acalmando as crianças e tudo. E elas estão o quê? Só ouvindo. Roger, e o que a gente está fazendo, né? Que você falou do tratamento com amor, do abraço, do chá, do café, da conversa. E hoje com tanta tela, com tantas redes sociais. Eu sei, você também está nelas, a gente estava fazendo conteúdo antes do programa começar. Mas esse retorno que é necessário para a nossa saúde, né? Sim. O que cura? O abraço, o estar junto, tá junto, então faz uma oração, eu tô com você. Não eu tô com você e tô no meu celular, é de fato estar junto, perto e ali, né? É ver aquela pessoa que você nunca viu na rua, trocar olhares e falar, boa tarde, dá um sorriso e saia. É contagioso isso, contagia essa alegria. Você tá passando num carro, eu vindo pra cá, um carro passou do meu lado, eu, boa tarde, ele, boa tarde, passar bem e tal. Quando eu olhei, ele estava conversando com a mulher conversando, e os dois sorrindo.
ou estavam rindo da minha cara, mas eles estavam sorrindo. A mensagem eu podem passei. dizer que você não tem problemas, está fazendo isso porque não tem problemas. Com certeza tem, porque todos nós temos. Sim. Mas também dá leveza no nosso dia a dia quando a gente exterioriza um sorriso, o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como é que você tá? Tô preocupado com você, né? Tem várias substâncias no nosso corpo que ele é liberado quando isso acontece. Eu não vou ficar dando nome técnico aqui não, porque é chato. Não precisa. Tá? É chato. Mas vamos lá. O que a acupuntura faz? Quando eu faço a inserção de agulha, ela vai liberar um anestésico. E esse anestésico eu mando direto para a perna. Então vamos falar, eu coloco 2 agulhas. A pessoa fala, eu tô com uma dor no pé que ninguém tira. Tá bom. Eu ponho uma agulha, eu libero o anestésico, endorfina. E eu coloco outra agulha que é pro pezinho. A pessoa fala, nossa, dor no pé passou. O anestésico que tá no próprio corpo da pessoa, No próprio hein? corpo, tá no próprio corpo esse fazer anestésico. o seu corpo funcionar a seu favor. Agora eu vou explicar o que é esse anestésico. Gente, quantas vezes vocês estavam jogando bola, andando, cozinhando, vamos falar uma coisa simples, andando dentro de casa, daí a pessoa tropeça, cai e fala, Roger, na hora não doeu. Mas depois que o corpo esfriou, aquilo doeu. Daí eu falo assim, mas você estava praticando esporte? Não. Você estava correndo? Não. Então que corpo esfriar? Você estava frio fazendo comida. O que a mãe natureza fez? Que o corpo é perfeito. Gente, o corpo é perfeito. Quem estraga ele somos nós. O que a mãe natureza fez? Ela fez o seguinte, quando você lá nos primórdios, nos nossos ancestrais, você estava andando e vinha um tigre. O tigre vinha e ele te dava uma rasgada na perna. É só um exemplo bobo. Ele dava uma rasgada na perna. O que a mãe natureza faz? Ela liberava endorfina, que é para anestesiar, e adrenalina para você correr. Agora imagina se você ficava lá assim, ai, tá doendo. O tigre te come. O que eu quero dizer com tudo isso? Vocês viram que eu acho que eu consegui explanar Sim. sobre o que é a endorfina e a adrenalina. Nós temos outras substâncias que geram a alegria. Então, se eu chego e falo, bom dia, menina bonita aqui, papai do céu abençoe a sua manhã, e vira as costas e vai embora, a menina vai falar, que gostoso. Porque eu dei uma chave para liberar para você bem, o sorriso, né? para você se sentir bem. Legal. Vamos de perguntinha do público? Jesus, tenho Colocar medo. na tela o que chegou para nós através do WhatsApp. Pergunta da Vera, do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Tenho fibromialgia. Fiz acupuntura uma vez. Depois, parecia que ainda sentia as agulhas no corpo e nunca mais voltei. É normal? Vera, obrigada pela sua pergunta. Ai, Vera, por que não voltou? Deveria ter voltado. Como eu já fui convidado, eu vou ter o prazer de retornar e eu trago uns moldes, umas maquetes. Eu vou usar o meu braço aqui. Digamos que a dorzinha está na mão. O que acontece? Aqui nós temos um caninho, vamos falar bem simples, um caninho que chama-se meridiano. O que eu especificamente faço? Eu ponho agulhas nesse meridiano para poder liberar o fluxo para ir para a mão. Não entendi, Roger. Tá, eu vou explicar. Faz de conta que você está com o encanamento da sua casa entupido. Daí você pega aquele shop desentupidor, né? E shop, e aquilo vai forçando, até que a sujeira vai embora e a água passa. É o que eu faço, só que com agulha de acupuntura. O que o colega fez com você? Ele fez uma prática muito comum e muito honesta. Ele deixou os pontos de acupuntura abertos. Por que ele deixando os pontos de acupuntura abertos? Sabe a caixinha de inspeção da sua casa? Você faz shop, e aquela sujeira foi embora. Mas o desentupidor, o encanador, ele vai falar o seguinte, olha senhora, eu vou deixar de hoje para amanhã essas tampinhas abertas, que se por acaso tiver alguma sujeira passando, a gente consegue recolher. Eu estou dando um exemplo extremamente simples e prático, tá? Medicina não é caixinha de esgoto, não. Mas para você que tem em casa poder entender, o que o colega fez? Ele pôs a agulha, ele manipulou, ele trabalhou e ele deixou o meridiano aberto. Quando você sentiu a dorzinha que você falou, que você tinha a sensação das agulhas, era o quê? Quando ia sentir a dor, o meridiano já dava a resposta de endorfina. Não, ela não vai sentir dor aqui não. Agora, se você tivesse feito um tratamento, voltado, você não teria isso. Já ia ter tido essa Já explicação teria, antes, pronto. já tinha melhorado. Simples assim.
Roger, você volta, tá? Por Obrigado. favor, tá convidado. Tem Muito muita obrigado. coisa pra gente falar. Acho que a gente pode crescer em complexidade aí na entrevista, entendendo sobre a medicina tradicional chinesa, né? Então, falar de acupuntura, falar de tudo aquilo que faz bem pra saúde, que traz esse bem-estar, um tratamento completo, enfim. E eu vou deixar o contato Instagram, então, @Roger com 2 Gs. Roger Acupuntura. Roger Acupuntura, do jeito que está escrito na sua E tela. fala que amigo dela já ganhou uma sessão de presente sem custo algum. Ai, que Posso dar esse maravilha. presente? Pode. Já dei. Obrigada. Fala que é da Hit TV, que já ganhou uma sessão de presente. Muito obrigada, viu, Eu Roger? que agradeço a Bom ter você oportunidade aqui. sua de me convidar, toda a produção. Aqui é muito acolhedor. É minha primeira vez e olha, estou sentindo muito bem acolhido. Venha sempre. De novo, né? É um ambiente familiar um ambiente mesmo. familiar. E é bom ter você aqui para agregar em saúde e bem-estar. Obrigada. Obrigado, viu? El. Venha sempre. A gente vai para o intervalo. O próximo bate-papo é jurídico. Você está com problema no seu condomínio? A gente vai esclarecer as dúvidas. Até já. Nós estamos de volta. Agora, tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. A gente fala de problemas condominiais, a vida em condomínio. Um desafio. Você tem problemas aí no seu? Manda aqui pra gente através do WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco, quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Issei Yuki. Ele é advogado, especialista em direito condominial e imobiliário. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma satisfação te receber aqui sempre. Eu que agradeço mais uma vez o convite e poder colaborar com a audiência do programa. Doutor, o que mais está pegando hoje em condomínio? É a questão da locação Airbnb, os novos condomínios, de repente, já tendo isso em pauta, os que já existem, tentando colocar. Porque a gente sabe, da vida em condomínio tem questão de vaga, a gente pode falar sobre todos esses Sim. perrengues aqui, mas parece que tem coisa nova aí, de locação, se pode, não pode. Hoje, muito imóvel que ele é residencial, mas ele também é comercial. Sim. E a dúvida, será que morando num desses condomínios algo muda e a pessoa não sabe quando compra na planta, por exemplo? Sim. Hoje, esse tema é o que mais está causando polêmica, realmente é esse, a locação por aplicativo, por exemplo, né? O que acontece muito é isso, que as pessoas elas querem implantar dentro dos condomínios residenciais o formato do condomínio comercial, né? Que essa plataforma de locação nada mais é que, analogicamente falando, como se fosse uma hotelaria. Isso aí vai gerar muita insegurança para os condomínios residenciais. Mas isso já está sendo pacificado, inclusive com um julgado do STJ que está proibindo essa prática de aluguel de plataformas em condomínios residenciais, né? Agora, com relação a isso que você falou, que existem condomínios residenciais e comerciais, mas é assim, existem os dois formatos, mas eles praticamente são independentes dentro de um mesmo local. Existe uma entrada para o condomínio residencial e uma outra que é para o público, na calçada e tal, para os comerciais. É um mesmo condomínio, né? Um mesmo convenção e tudo, mas são particularidades, né? Você não teria acesso, então, entrando como... vai num consultório ali, né? Então, você entra pelo diferente. comercial. O edifício comercial, por exemplo, onde tem escritórios de advocacia, clínicas médicas, odontológicas, é um prédio comercial. Mas esse que é residencial, normalmente, o comércio, ele é feito no térreo, direto na rua, né? Entendi. Não é algo que você vai acessar elevador, estruturas, não é isso. Não. Tá. Mas tem sido cada vez mais comum, né? Deve ter vantagem nesse modelo, né? Dele se pagar, dele se manter. Deve ter alguma vantagem nisso para a empresa, não para o para condômino, a incorporadora, né? E para o construtor, sim. Mas isso confunde muito, né, o condômino, porque ele fala assim, poxa, por que eu pago essa taxa condominial e aquele comercial paga tanto? Porque exatamente por isso. Esse edifício residencial em si, ele tem toda aquela área comum, né, a área de lazer, os elevadores, né, a piscina, os funcionários. Isso atende à área residencial. A área comercial, ela vai pagar a taxa condominial também, mas ela não usufrui dessa questão da área comum do condomínio residencial.
Então, causa um pouco de dúvida, mas é isso. Vaga, as áreas comuns ainda são um grande problema? Inadimplência, a gente passou um tempo aí sem falar, falamos dos perrengues, mas pouco sobre inadimplência, e talvez seja o momento também de falar sobre isso, né? A questão da inadimplência, ela tem subido muito nos condomínios, por quê? Pela falta de uma prática assertiva nessa cobrança. Né? Muitos condomínios eles não conseguem realizar as manutenções necessárias, preventivas, por quê? Pela falta de verba. Mas não deveria, porque a previsão orçamentária já prevê tudo isso, todos os gastos que você vai ter já está previsto na previsão orçamentária. Então, não deveria ter. Se está tendo algum problema na execução dessas manutenções, o que está gerando isso? A inadimplência. E se está tendo inadimplência, alguém não está fazendo a cobrança de forma assertiva. Por isso que tem que contratar a pessoa certa para fazer a cobrança. E tem escritório jurídico só para isso? Ou a própria administradora, né? Ótimo. Então, já faz esse papel? Não deveria. Né? Porque o que a OAB fala hoje? Ela veta essa prática de administradoras oferecerem um departamento jurídico para os condomínios. Não poderia, não deveria. Por quê? Pela questão de você vai ter um conflito de interesses, a princípio. Né? E outra coisa, a questão da administradora fazer a cobrança, ela pode até fazer a cobrança naquele período em que ela emite o boleto e fica lá os 30 dias, por exemplo, posterior ao vencimento original. Mas não quando vai judicializar isso, né? Passado desse lá, que vai encaminhar a notificação extrajudicial e se não pagar, fazer a ação judicial, não deveria. Deve ser um escritório especializado nisso. Certo. Então, buscar o escritório para isso, né? E existe uma lenda também que as pessoas acham que advogado de condomínio é só para fazer cobrança. E não é uma verdade. A cobrança é simplesmente a porta de entrada para o condomínio, né? Para você regularizar essa questão do fluxo de caixa. Mas o advogado condominialista, aquilo que a gente fala sempre quando eu venho aqui, é muito mais amplo do que simplesmente a cobrança, né? E toda a estrutura do condomínio, né? Então, a gente sempre fala aqui do síndico, da figura do síndico, o que hoje se chama de síndico profissional, né? Da possibilidade de ter essa pessoa também atuando ali. Na verdade, cada um com o seu papel para enxergar o mais rápido possível quando tem algum problema. Porque o que a gente vê são condomínios, principalmente os menores, com um montante alto a receber, então com uma inadimplência alta, às vezes é de uma unidade, mas deixou. Ninguém foi atrás, ninguém, né? Às vezes o próprio caixa do condomínio conseguia se manter, então aquilo não era exatamente necessário ali no mensal do condomínio. Mas e aí quando se busca isso, você perdeu o timing, você não enxergou aquilo, aí não sei, o síndico vai ser questionado disso. E tem uma lenda também, né? Que as pessoas acham que é difícil resolver essa situação. Não. Porque se você vai pautar essa questão da inadimplência na Assembleia, quem que participa da Assembleia? Os adimplentes. Os inadimplentes nem participam da Assembleia na questão da votação. Né? Agora, se ele não participa, e quem está pagando por esses inadimplentes? O adimplente. Então, ele tem que trazer alguma forma para estancar esse problema. Né? Como é feito esse controle? Então, você tem lá, você convocou uma reunião, vai ter uma votação, algo importante. Como é esse controle de só pode, outras pessoas podem estar lá, mas o voto só dos adimplentes, quem está em dia, é que vai ser contado? Isso é uma questão polêmica, né? Que assim, o acesso à Assembleia, ele é livre. Claro que qualquer pessoa vai poder participar, ouvir a Assembleia, né? Agora, a votação das pautas que cabem votação, ela somente poderá participar as pessoas que estão adimplentes com o condomínio. Não é nem adimplentes, elas estão quites com o condomínio. Porque muitas das vezes a pessoa tem algum interesse em fazer lá a vaga de garagem, ou isso ou aquilo, e vai ter que votar. Aí o que ela faz? Ela vai correndo na administradora ou o síndico e fala, vamos fazer um acordo? Vamos. Vou pagar em 10 vezes. Ela paga a primeira e não paga mais. Estaria adimplente, mas não está quite. Entendi. Quites, ela tem que estar quites. Então, o acordo também não dá direito da pessoa ir lá votar. Ótimo, bom saber.
Existe uma situação também que eu acho que é importante falar, principalmente quando a pessoa compra na planta e tá lá, comprou, às vezes pagou até à vista, mas não registrou o imóvel, não passou para o nome. Ótimo. E o que acontece é que muitas vezes essa empresa fale, essa incorporadora, a construtora, enfim, ela vai à falência e depois parece que é difícil, mesmo você tendo ali tudo, pode demorar um pouquinho, porque vai tudo para o que se chama massa falida. Queria que você explicasse da importância da gente, assim que comprar, então passar para o nome. Não é que você vai perder o seu direito se você não fizer o registro da escritura e depois registrar a matrícula. Você tem o documento de compra e venda, você consegue, legalmente, depois no trâmite dos processos, você consegue voltar a propriedade para si. Mas o ideal é isso mesmo. Logo que você adquiriu, você tem que fazer o registro da escritura e fazer a matrícula. Isso que dá publicidade que aquele imóvel é de sua propriedade. Enquanto você não tiver esse documento, você pode estar até na posse, mas legalmente falando, você não é o proprietário ainda. Tá, então eu sei que tem um custo, eu sei que o valor é alto, Sim. Mas a gente também tem que se planejar, se programar na compra para já fazer esse pagamento, né? E já registrar isso. Normalmente, quando é financiado, as incorporadoras e as construtoras, elas querem passar rápido. Por quê? Porque existe a questão da cota condominial. Porque a cota condominial também, isso é um problema também, que o comprador, ele só vai começar a pagar a cota condominial a partir do momento que ele é ingressado na posse, que ele recebe a chave. Sim. Não adianta, porque existe uma prática no mercado aí que algumas incorporadoras, que não vão gostar do que eu vou falar, mas logo que o cara já assina o contrato, já passa a escritura e já registra na matrícula. Ele tem a propriedade, mas não tem a posse. Tá. A cota, por enquanto, é da incorporadora. Esse proprietário novo, ele só vai pagar a cota condominial quando ele assumir a posse do imóvel. Muito legal. Você que está em casa, tem problema aí no seu condomínio? Barulho, doutor. Barulho é problemão ainda? Isso é corriqueiro todo dia, toda hora, principalmente à noite, né? É aquilo que eu falo, as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia com o próximo também, que às vezes tem muitas reclamações que nem é motivo tanto assim para fazer uma reclamação, né? Depende do horário que está tendo barulho, a frequência do barulho, tem que ver tudo isso aí. Às vezes, no período da tarde, uma pessoa está querendo estudar ou trabalhar e tem uma criança no andar de cima querendo brincar, mas está no direito dela de brincar à tarde também. É um edifício residencial. Dentro do regimento interno, do horário, da frequência, ela pode. Claro que ultrapassando os limites, claro que não, né? Tem muita gente que trabalha de madrugada e aí descansa durante o dia, daí já é um sono diferente, né? Já tem ali todo o barulho do dia que é diferente, né? Mas também acho que a gente perdeu um pouco dessa conversa com o vizinho. A gente não sabe da vida do nosso... Não que a gente tenha que saber da vida do vizinho, mas se você tem ciência de que o teu vizinho de baixo trabalha de madrugada e por isso você precisa maneirar, mesmo que você esteja no seu direito, mas às vezes dá, né? Não custa conversar, essa conversa, pronto. Né? Você não vai garantir que você não vai fazer o barulho, porque também é o seu direito, a criança, né? Mas de repente, o feltro nas cadeiras, né? De repente, onde a criança brinca mais, o tapete, a vaga de garagem. Os vizinhos, praticamente, eles podiam ver isso também, porque hoje em dia as incorporadoras elas minimizam muito os espaços. E os carros então, para abrir a porta aqui, aumentaram em tamanho e as vagas diminuíram. Eu não consigo entender isso. Conversa esse com esse. Vamos colocar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para frente e vai se adequando. Não, mas prefere danificar o bem, dar aquela confusão, chegar a judicializar, sendo que uma simples conversa resolveria, né? Essa habilidade da conversa, né? Que era só saber um pouquinho, até para a segurança isso faz a diferença. A gente já falou isso aqui no programa, né? Saber, poxa, né? A movimentação tá estranha, né? Para você poder ficar de olho, tentar ajudar de repente, né? E a gente perdeu isso. Agora não é só, acho que é mais comum em condomínios verticais, mas também tem problema nas demais modalidades. Nos horizontais, né? que são os de casa, existem muitos problemas também. Aí é mais as crianças brincando na rua, e a circulação de veículos, a velocidade, isso, aquilo, os pets também que ficam soltos na rua. Problema, não é problema, são obstáculos
vão ter em qualquer lugar, no horizontal e no residencial, que o problema é uma coisa mais grave. Isso aí são apenas obstáculos que a gente ultrapassa. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? A pergunta chega através do nosso WhatsApp, pergunta da Vitória, aqui de São Paulo. Boa tarde, não estamos gostando da empresa de limpeza e portaria do meu condomínio. Iríamos mudar em fevereiro. Temos um síndico profissional que optou por essa empresa, mas não queremos mais. O que é preciso ser feito? Obrigada, Vitória. Essa é uma pergunta bem legal, porque assim, as pessoas têm que entender, por isso que na hora da eleição do síndico, não é da contratação, porque tem pessoas que falam que o síndico é contratado. Ele não é contratado, ele é eleito. E quem elege o síndico é a massa condominial. Até o síndico profissional. O morador ou o profissional. Tá. Mesmo o profissional, ele não é contratado, ele é eleito. Tá. Né? Então, é isso. Você não pode... A pergunta dela é que ele escolheu uma empresa e o condomínio não quer mais, os moradores não O síndico é o querem mais. mandatário. Então, quem vai decidir quem vai ficar ou não, claro que consultando a massa condominial ou não, mas quem decide a prerrogativa de contratação ou demissão é do síndico. Então, no caso dele não estar agradando a maioria das pessoas, teria que destituir esse síndico. Sim. E é fácil fazer isso? No meu entendimento, é fácil. Você fazendo o seu trabalhinho, o seu dever de casa, se o síndico não está atendendo a demanda do condomínio, é simples. E se ele não quiser pautar e chamar uma assembleia para destituição de síndico, claro que ele não vai querer, tem a forma. Você chama, através de uma lista de 1/4 dos proprietários, manda essa lista para a administradora, ela é obrigada a chamar a assembleia e vai ter a votação para ver se destitui ou não. É fácil. E lembrar, né? Às vezes uma conversa, de repente. Por que as pessoas não querem mais essa empresa? Às vezes, para ele, essa queixa não é tão importante. Mas se a maioria quer que mude, então teria que destituir mesmo esse síndico. Precisamos analisar Qual bem é a essa queixa, questão, né? porque, assim, coletividade é um problema, né? Porque, assim, são 100 vai dar pra pessoas, agradar 100 famílias, todos. tem 50 que gostam dessa empresa. Tem 40 que não gostam, tem 10 que ficam em cima do muro e tal. E como é que fica? Tem que ver a real situação dessa empresa, se ela está atendendo mesmo ou não. Às vezes houve uma divergência com o colaborador, com o morador, com o filho do morador. Isso não é motivo, né, de dispensa dessa empresa. Troca-se o posto, pede para mudar essa pessoa. Ué, mas a empresa não está sendo correta e assertiva? Vaga presa de garagem. Vaga presa de garagem é sempre um problema? Pode não ser. Às vezes só tem uma vaga e ela é presa. Então, sempre quando você vai adquirir um empreendimento, um Você imóvel, já sabe, né? você já sabe o que você vai receber. Se você está comprando um empreendimento que você tem uma vaga privativa escriturada para você, então ela é sua para sempre, você não vai mudar. Se vai ser rotativa, de quanto em se quanto vai ter tempo. sorteio dessa vaga durante 1 ano, durante 2 anos, ou se ela é rotativa mesmo, chegou e estacionou. E se vai ser utilizado manobrista ou não, pelas vagas presas, ou vai deixar a chave, ou vai conversar com o vizinho, tudo é uma questão de conversa, mas todos sabem o procedimento na hora da aquisição. E aí precisa ficar atento para escolher aquilo que a gente aguenta também, né? Às vezes Exato. é o que vai decidir se vai ser um condomínio ou outro, muitas vezes pode ser isso. Vou deixar o contato do doutor, @yuki-advogados, @yuki-advogados, e tem o telefone 11 2091 0683. 11 2091 0683. Doutor Issei, volte sempre, eu adoro aprender com você. Obrigado. Obrigada. Estamos à Viu? disposição. Obrigado. Venha mais vezes. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco hoje. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.